Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Método Papes, conectando pessoas ao sucesso. Eu sou Ricardo Castilhos e hoje estamos aqui com o pessoal de Lindoeste, no Paraná, o secretário de Esportes Anderson, também conhecido como Mirim, né, Anderson? Exatamente. E o professor Eduardo, que ele é professor do Talento de Jesus. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o projeto Talentos de Jesus, lá de Lindoeste. Conta um pouquinho pra gente aí, como é que é esse projeto, como é que surgiu, o que tá acontecendo lá. Mirim, posso chamar de Mirim? Pode, cara. Bom dia, Castilhos, bom dia a todo mundo que está acompanhando, né? Cara, o Talento de Jesus, desde quando assumimos a secretaria ali, a gente sempre buscava tentar trazer uma escolinha de uma forma diferente para o município, né? A gente tinha a escolinha do município mesmo, a escolinha municipal, e em conversa com o prefeito a gente falou, a gente precisa de trazer de um clube de futebol pra gente abranger coisas maiores aqui em Lindoeste. E aí surgiu as conversas, né? Conversamos com o Walter foi visitar a gente lá em Lindoeste, já vinha de um tempo conversando e tal, e tem os trâmites também, né? E aí, no fim, a gente acabou conseguindo ter um acerto legal, né? E fechamos todas as documentações necessárias e incluímos o Talento de Jesus em Lindoeste. Uma parceria muito legal. Lindoeste só teve a ganhar com isso. Agora de manhã a gente estava vindo no carro, a gente estava escutando uma mensagem de um pai sobre a escolinha, falando muito bem, e o desenvolvimento melhorou muito assim das crianças, e para nós é muito importante, né? Nós que estamos à frente ali da Secretaria de Esportes, a gente escutar que as coisas estão caminhando, que as coisas estão melhorando, isso para nós é muito bom, né? E principalmente para nossas crianças, cara, são diversas oportunidades que vai surgindo, né? Com o Talentos, e fora isso, os pais também estão muito envolvidos com a escolinha, né? Então para nós é muito importante, é um projeto social e de desenvolvimento, né, esportivo. Então, eu escuto muito assim, né, o pessoal falando, mas é que essa gurizada nova que tá vendo aí, não quer nada com nada, não tem nem aí, mas eu acho que na verdade o que falta são oportunidades, né? E você vê aí, são quantas crianças lá em Lindoeste? Em torno de 150, Eduardo? 130. 130 crianças. E todas elas bastante participativas. Bastante. Primeiramente, bom dia, né? Bom dia, Castilho. Então, na verdade agora, como tem o pessoal que tem nascido em 2010, 2009, eles já estão saindo, né? Que o projeto é até 15 anos, né? Mas a gente tem muita criança de 5 a 9 anos. E eles são bem intensos. Eles querem participar, eles querem estar ali no meio, eles querem jogar futebol mesmo. Mas tá bastante interessante, eles estão bem intensos com isso. Então, na verdade, sim, você dá a oportunidade e a criançada agarra mesmo e participa e brinca. Eles querem estar junto, eles querem jogar bola. É diversão para eles, mas com o que o projeto Talento de Jesus oferece é muito bom. É muito bom. Não é só o futebol, né? Não é você só chegar lá, colocar uma bola lá e deixar ele jogar. Tem tudo por fora, né? Tem tudo, curso, todas as questões ali por fora. O que vocês têm sentido, assim, de mudança de comportamento nessas crianças que tanto das crianças, né, quanto das famílias, enfim, dos familiares dessas crianças, quando elas começam a participar do projeto, enfim, vocês têm mais ou menos mapeado isso? Como é que é essa questão comportamental? Cara, o primeiro de tudo é o sonho, né, da criança, né? E passa muito pelo pai, né? Pai, a mãe. Meu filho vai ser jogador. Então, assim, quando a gente implantou a escolinha, aquilo foi uma euforia, né? Porque falar, opa, eu tenho uma oportunidade, quem sabe eu vou virar um profissional, né? Que é o sonho de todo menino, acho que nasceu no Brasil, eu vou virar jogador. Então, claro que a gente conversa com eles, até o professor Antônio, ele foi lá
deu uma conversada com os alunos, né? Se eu não me engano, cada 8 mil surge um. De 8 mil crianças, um vira jogador de futebol. Então não é um caminho tão fácil, né? Uhum. Mas o sonho, ele continua vivo, né? Eu acho que a pessoa pode ter 90, 100 anos, ele continua sonhando com alguma coisa, né? Imagina uma criança. Então a gente trouxe a escolinha para a criança sonhar realmente, né? Para ela vivenciar o que é uma categoria de base, ela conhecer o clube, conhecer os jogadores, ver como que é o dia a dia do que acontece. E aí, fora isso, você traz mais oportunidade também. Ela pode ir no estádio conhecer, assistir um jogo. Então são vários fatores para a criança e ela vai vivenciando. Só que a gente também vai trabalhando a cabeça dela, que ela também não pode, às vezes, virar, né? Vai trabalhar, joguei e não consegui. E aí, dentro do próprio projeto, tem o método PAPS, né? Onde a gente oferece os cursos ali, já preparando para a criança sair para o mercado de trabalho. Visto que ela não conseguiu, né, virar um jogador de futebol, mas ali ela já está preparada para o mercado de trabalho, saindo, estourando a idade, preparando para o mundo, né? A questão são cursos de informática, né? Exatamente. Hoje a questão de currículo mesmo, se qualquer pessoa, né, que entrega o currículo para uma empresa, a empresa vai olhar assim, sabe pelo menos mexer no computador? Exatamente. Né? Sabe fazer uma planilha Excel, escrever um documento. É o básico, né? É o básico, né? Que ótimo. E como é que vocês veem o esporte como cidadania, assim, de desenvolver a cidadania dessas crianças, desses jovens por meio do esporte? Fale um pouquinho pra gente sobre isso. Cara, eu vou explicar uma parte, depois eu vou passar pro professor para ele, que ele que tá nessa vivência um pouco mais, mas o principal, eu acho que você tem no município, você tem lá Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, você tirar a criança da rua, né? Então, quanto mais crianças praticam esporte, menos pessoas frequentam a saúde. Então, e você forma o cidadão, né? Você tirando ele da rua, ele está ali aprendendo alguma coisa, né? Claro, a escola é uma coisa 100% importante, né? Mas você trazer ele para o esporte, você começa a formar, né? Você começa a explicar para ele como que é. Ele vai jogar lá, deu uma confusão. Não é assim. As coisas não são dessa forma. E aí a criança começa a se moldar, né? Então eu acho que o esporte é uma coisa muito importante na vida não só de uma criança, mas um todo. E para nós, igual eu comentei agora há pouco, que estamos à frente disso, começar a moldar o caráter, porque a gente tem criança desde 5 anos ali, a gente incluiu desde 5 anos, temos o campeonato deles, né? Então, olha da onde a gente começa ali, né? Criar um vínculo com a criança, mostrar para ela qual que é o caminho, entendeu? Então, para nós é muito importante. E aí quando a gente já vê que ele já tá saindo, né? Eu tô há 5 anos na Secretaria de Esportes, a oportunidade que o prefeito me convidou lá, e 5 anos passando por uma criança, eu já vejo aqueles que estavam ali, já estão, e a gente vê, esse aqui vai ser uma grande pessoa no futuro, que você já conhece, já vê, você olha assim, esse aqui pode ter certeza que será um ótimo pai, um ótimo cidadão. E o esporte blinda, por exemplo, de outras mazelas, né? O tráfico de drogas, aliciamento pro tráfico de drogas. O esporte acaba ocupando essa criança e blinda ela dessas influências negativas, né? Exatamente. Bem quando eu comecei, eu já era professor aqui em Cascavel, né? Aí eu voltei lá pra Lindoeste, daí eu escutei bastante coisa, sabe? Bastante coisa ruim, que as crianças, elas não eram comportadas, que elas, sabe, não obedeciam. Mas assim que o Talento de Jesus foi pra lá, sabe, não que você tem que andar muito na linha, mas tem bastante regras, tem bastante coisa que você tem que cumprir. Disciplina, né? Isso, muita disciplina, você tem que ter a disciplina lá. Aí foi assim, foi exatamente o que o Anderson falou, tirar elas da rua. Porque, por exemplo, eu treino na segunda, na quarta e agora vai ser na sexta também. Mas tem o treino no futsal que é na terça e na quinta. Então elas ficam segunda, terça, quarta e quinta lá no ginásio.
Aí elas não estão na rua. Tá no ginásio, não estão na rua. E agora tem até tá tendo o campeonato lá. Elas ficam muito motivadas. O campeonato é às 6 horas, às 5h30 já estão lá na frente do ginásio. Que legal. Eles são muito, muito empolgados para isso. Isso é bom, tirar da rua, porque, querendo ou não, cidade pequena, se você não vai fazer nada à tarde, quando eu era mais novo, pelo menos, eu queria ocupar minha mente, eu queria ir para algum lugar, eu queria fazer alguma bagunça, queria aprontar, e eu tenho certeza que se essas crianças não têm a mente ocupada, acaba ocorrendo o que sempre acontece, né? E o Talentos de Jesus oferece isso. Igual, tem um dia na semana para você fazer o curso. 1 horinha. E, cara, a maioria tá focada nisso. Por quê? Porque tem regras. Se não fazer o curso, não vai participar da escolinha. E isso acaba influenciando eles a fazer e seguir as regras. E muitas crianças em situação de vulnerabilidade lá... Lindoeste é um município carente, né? A gente tem ciência disso, né? Então, temos bastante criança, assim. E quando foi incluído a escolinha do Talento de Jesus, o que aconteceu? Primeiro é oferecer uniforme, garrafinha, sacochila ali, né? Para eles... principalmente para essas crianças, meu Deus, né? Eu ouvi dizer que tem gente na igreja uniformizada. Tem. É normal. Roupa de sair no domingo é camisa do... Você olha na rua, eles estão andando na rua. Você vai na escola, eles estão andando na escola. Para eles é uma roupa que compra nova. É a mesma coisa. Então, assim, igual acabei de comentar, é um município carente, e você pega e entrega isso para uma criança e vê ele lá, você olha e fala, mas você não vai levar pro treino esse uniforme, pro professor? Me desculpa, mas ela é bonita, eu vou usar. Então, tem o que dizer, né? Tem algum jogo inesquecível, assim, que vocês levaram essas crianças e... Vocês levaram essas crianças no estádio já, né? Sim. E como é que foi, assim, esse jogo? Como é que... O que você sentiu delas assistindo o jogo no estádio? Como é que foi essa experiência? Foi na América, né? Foi aqui em Cascavel contra o América Mineiro. Nossa, mas um jogaço, então. Jogão. Foi, vixe, pra eles é sensacional. Na verdade, qualquer jogo que eles vêm aqui em Cascavel, eles é uma coisa fora do normal. Na verdade, a segunda vez que eles vieram, eles entraram dentro do vestiário. Eles conheceram os jogadores, eles entraram dentro do campo, eles deram a volta assim no campo, sabe? Eles estavam com o celularzinho assim, a partir daquele dia, todos os jogos eles traziam caderno e caneta pra todo mundo autografar. Sério? Até o seu Antônio, eu acho que ele autografou a camisa dele. Eles são muito empolgados, por causa que nunca viveram isso, né? Sim. Como a cidade é bem carente, é difícil alguém que sai pra ir em algum estádio assistir, entendeu? Então eles ficaram bem empolgados e é uma sensação assim única, sabe? Se olhar pro lado, igual tava eu e o outro professor, não me lembro quem que tava comigo, mas a gente olhava assim e via eles gritando, sabe? Feliz, não tinha ninguém sentado, todos eles em pé gritando, e a bola saía, eles vibravam junto. Cara, é emocionante. Vocês acham que um projeto... Imagina assim, sei lá, uma criança dessas aí com... Eu tô com 36 anos, né? Mas imagina uma criança dessas que tem hoje, sei lá, 5, 10 anos, né? Depois, quando tiver lá seus 35 anos... Que lembrança você acha que eles vão ter? Vai ter uma lembrança muito boa. Graças ao Talento de Jesus, né? Vai ter uma lembrança muito boa. É inesquecível. Eu falo por si mesmo, porque eu sempre gostei de futebol, sempre joguei, sempre fui apaixonado. Eu nunca tive essa oportunidade quando eu era mais novo. Eu fui entrar dentro de um estádio pela primeira vez quando eu fui jogar, que foi aqui em Cascavel. E, cara... Tu tá com quantos anos? 21. 21 anos. O nosso professor, aliás, foi profissional no Cascavel. Que legal, parabéns. Obrigado. Cara, exatamente. Essa vivência que eles vão ter agora, claro que também eu tô com 31. Mas na nossa época não tinha. Na nossa época, né, gente? Na nossa época não tinha uma câmera, né, pra gravar, pra você saber o que eu fazia.
dentro de um campo de futebol se eu era, porque, igual eu falei antes, toda criança tem um sonho. Eu tive o sonho, entendeu? Eduardo teve o sonho, né? Se você jogou futebol, você teve um sonho. E eu não tenho recordações daquela época. Eu não recordações assim fotográficas, um vídeo, alguma coisa assim. É o que eu tenho na minha mente. E hoje, fora isso, as crianças têm um jogo lá, tá gravado. Vai estar no YouTube pra sempre aquilo. Então, quando ele tiver 30 anos, ele for no YouTube, vai estar lá ainda. Então, ele vai olhar e vai falar assim: essa experiência tá aqui na minha cabeça, eu lembro de como fosse hoje aquilo ali. E aí ele olha e, meu Deus, né, quantos anos se passou disso e tá ali ainda guardado. Então, e a gente consegue trazer para eles várias coisas que isso vai ficar marcado para sempre. Isso pode ter certeza. Já. Eduardo comentou, a gente está tendo o campeonato municipal deles. Os pais ficam doidos. Assim, eles enchem a arquibancada, o ginásio lota. Ainda mais tem fotógrafo, né? Tá movimentando a cidade, então. É o nosso ponto de encontro, né? Como é uma cidade pequena, nosso ponto de encontro é o ginásio de esportes. Então as famílias se reúnem ali. E o campeonato municipal infantil, ele traz o avô, traz a avó, traz o tio, traz a sobrinho, traz todo mundo. A família inteira vem assistir uma criança jogar. Né? Não é que nem um adulto. Sim. O adulto tá jogando lá. Não, a criança não. Ele traz todo mundo. Faz a família toda pra assistir. E aí enche o ginásio, sabe? E pra eles veem aquele ginásio lotado, que o nosso ginásio é bem grande. Vê aquele ginásio lotado, gritando pra ele, assim, ele olha e fala, meu Deus. Até nervoso. Então, são experiências que as crianças estão passando nesse momento lá em Lindo Oeste. Bem boas. A gente vê hoje uma luta muito grande, assim, acho que da própria sociedade, contra essa questão das telas, né? Que as crianças estão cada vez mais com tela e rede social e tela e o projeto convida as crianças a saírem desse ambiente de virtual, tela, e viver a vida real. Você comentou, o ginásio fica lotado, né, Mirim? Isso mostra que existe ainda um respiro na sociedade de mobilização social, de participação, de desenvolvimento, né? Eu queria saber a opinião de vocês sobre isso, que essa questão da tela, o que vocês têm sentido? Eu acho que está cada dia mais difícil, sim. Você tirar um celular, um videogame na mão de uma criança. Tá bem complicado, né? Mas Lindo Oeste a gente consegue trazer pro âmbito esportivo as nossas crianças. Tem uma história legal aí de um mês, 2, que aconteceu lá. Um amigo meu estudou comigo até, tem um filho, e o filho dele não participa do projeto. E esse meu amigo, ele ama futebol, o cara gosta demais, assim, e o filho dele não gosta, assim, é celular, tá? E aí ele foi, na sexta-feira que acontece o Campeonato das Crianças, ele levou o menino lá e tal, pro menino assistir, pra ver se interessava e tal. E a gente sentado na arquibancada e o menino mexendo no celular. E aí ele foi lá e falou pra mim, a mãe do menino falou assim, ó, você não passa a senha da internet aí pra ele mexer? Eu falei, não. Ele veio com o intuito aqui pra ele assistir as crianças jogar. Se passar, ele não vai prestar atenção. Daí ele ficou emburrado ali um tempo, dali a pouco ele começou a assistir, sabe? Então naquele dia ali ele assistiu realmente todo o jogo, ficou lá sem mexer no celular e tal, porque não tinha internet, ele não conseguia. Desde o momento que ele tinha chegado, ele tava no celular. E aí ele começou a prestar atenção. Não que ele vai voltar a querer jogar ou coisa assim, mas começa a querer tirar. Você tem que dar uma regra pra eles, né? E não é fácil, não é fácil. Eu sei, o filho meu meu menino tem 1 ano e 8 meses e ele já começou a querer mexer no celular, sabe? Então não é uma coisa fácil. Nós estamos nessa era digital cada vez mais, né? Se eu pego 10, 15 anos atrás, 10 anos atrás, você tinha o celular, mas você não era conectado. Você tinha internet fácil, mas você não era conectado. Você saía, você se divertia e tal com os amigos. Hoje não. Hoje, para eles se reunirem ali, tá bem, bem complicado. E se eles se reúnem, cada um fica no celular. Tipo, eles conversam entre eles, assim, numa rodinha que a gente tá aqui conversando, eles estão no celular, conversando entre eles. Então tá bem, bem difícil. Mas a gente
nós fazemos a nossa parte, né? Tentamos fazer a nossa parte, trazer eles para o âmbito esportivo. Não vai ser fácil, porque eu acho que cada dia vai ficar mais difícil de você implantar algo na cabeça de uma criança, porque eles têm todas as informações. Até acho que o professor deve ser muito difícil, porque o professor deve falar alguma coisa com segurança. Porque se você não falar alguma coisa com segurança, o celular tá ali, ele vai pesquisar. Ele fala, professor, você tá errado. Entendeu? Então não é fácil, né? Antigamente, meu Deus, se você falasse com algum professor, falava, ô professor, viu? Eu sou o professor. Hoje não. Hoje eles têm informação em tempo real. Eles batem de frente com ele vai bater de frente com você, ele vai se expor. Entendeu? Então não é fácil, tá bem difícil, mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? E o Talento de Jesus no futuro, o que vocês enxergam assim para Lindo Oeste? No meu ponto de vista, eu acho que só tem a melhorar. Por conta do crescimento, né? Até da cidade de Cascavel. Eu acho que Cascavel, eu falo o clube agora, né? Do Cascavel, eu acho que vai andar, se Deus quiser, vai pra frente e vai trazer mais coisas boas. Porque trazendo coisa boa pro Cascavel vai trazer coisa boa pros núcleos, né? Que esse é o intuito, né? De melhorar o condicionamento das crianças. Eu acho que lá em Lindo Oeste vai melhorar bastante por conta da educação. Isso gera muita educação para as crianças. Como eu falei, regra, educação, tá ali cumprindo o seu horário. Isso torna eles uma criança melhor, um aluno melhor. Até falo um aluno porque a gente tá lá, igual o menino falou, às vezes eles não escutam, às vezes quer debater, entendeu? E com essas regras, na realidade, sobre o Talento de Jesus é uma coisa bem complicada. Por causa que tem que ir lá no aplicativo, você tem que estar colocando lá a chamada deles, você tem que fazer a planilha, você tem que atualizar de tantos em tantos meses. Mas eu tava pensando esses dias, estava atualizando lá, eu tava pensando, se não tivesse isso, eles iam estar por conta, eles iam fazer o que queria, e aquilo ali, eu que arrumo aquilo ali, eu que comando, eu que coloco lá, então eu coloco regras neles, né? Então eu consigo controlar eles. Isso eu acho que é bom. E cada vez mais eu vejo que eles estão indo no caminho certo. Porque eles vêm me perguntar, eles falam, professor, tô fazendo certo isso, tô fazendo certo aquilo, dá pra fazer assim. Isso eu acho que é bom, né? A gente tá tendo controle disso. E vendo na questão de melhoria, eles melhoraram muito. Desde quando eu iniciei lá, melhorado bastante. Questão de parte técnica, questão de educação, todos esses requisitos eles melhoraram bastante. Eu acho que só tem a melhorar. Então, assim, as crianças o projeto não é a criança entra lá, então aí faz. Não, tem um acompanhamento, tem regras, tem disciplina, tem tudo certinho. Tem um aplicativo que existe o acompanhamento. Tem um horário, cada turma tem um horário, né? Porque é 1 hora de treino. Cada horário é uma turma. Sub-9 é separado assim: sub-9, sub-12 e sub-15. Porque a gente não tem muito aluno na faixa etária de 14 e 15 anos. Aí eu junto ali os de 13, 14 e 15 e faço uma turma só. Aí sub-12 e sub-9. Aí é 1 hora para cada categoria, né? E eles respeitam. A maioria chega no horário. Chega certinho no horário. Sempre estão... Na verdade, eles sempre chegam adiantado, né? Que são bem... Acho que eles já saem da escola já pronto para ir para lá. Igual tem um menino que mora no sítio. Ele mora lá no Cerro Azul, lá pra baixo, lá o Vinícius Keller. Você sabe onde que ele mora lá no Cerro? Dá mais de 20 km. Da onde ele vem. Da onde ele vem, mas sempre quando, às vezes de manhã chove, é bem complicado fazer treino, né? Ele vai pra casa, mas ali 12:30, 12:40, ele me manda, professor, vai ter o treino à tarde? Eu vou pegar um ônibus aqui pra mim ir. Se ele não pega um ônibus, ele vem de táxi e vai treinar. Ele gosta bastante, cara, é bem interessante. Perseverança das crianças, sim, né? Eles gostam muito de treinar, gostam muito de vir pra Cascavel assistir os jogos, principalmente. E assim, Eduardo, para essas crianças aí de 7 anos a 15, né?
7 a 15? O Talento de Jesus, eles são de 8, 9 a 15, né? Tá, Mas o pessoal do Talentos falou que poderia incluir sim. os de 5 a 9, mas começando a iniciação no ginásio, né? Sim, Aí quando eles estão completando ali 8, por aí, eles já estão indo pro campo. tá, Mas é entendi. nessa faixa aí. E você tem mais professor ou você é o único professor lá? Do Talentos, só eu. Certo. Só que os professores lá da secretaria, eles sempre estão ajudando, sempre ajudam. E você, para essas crianças, se você for olhar, você é o exemplo, né? Você é a referência. Eles vão olhar e vão falar assim, nossa, meio que assim, se eu fosse o Eduardo, o que eu faria, né? Eles falam bastante disso. Ah, professor, você joga, chuta aí no gol pra nós ver, não sei o quê. Sempre quando a gente tá lá, né? Isso, querendo ou não, pra mim é uma coisa boa, né? Deles falar desse jeito, né? Às vezes até tendo campeonato municipal lá, eles ficam lá atrás do gol lá. Ah, tinha que ser o professor, né? Tinha que ser não sei o quê, falando essas coisas. Eu acho que isso é uma coisa boa, né? É muito gratificante isso. Mas eu sempre vou tentar passar o melhor que eu puder para eles aprenderem e, se Deus quiser, se tornar, né, um dia, né? É bem difícil, igual o Anderson falou, é 1 em 8 mil, né? Mas, né, não é impossível, né? Mas acho que o importante é que nessas 7.999 elas tiveram uma formação para a vida, né, Anderson? Vão Exatamente. tornar um cidadão melhor, né? Olha, eles têm o Eduardo, na verdade aqui no Cascavel é Cadu, né? É, Cadu. Eles têm o Eduardo lá em Oeste como referência, né? É os pais. Então quando foi anunciado que a gente ia trazer o Talento de Jesus lá, que eu anunciei, os pais começaram, quem vai ser o professor? Quem vai ser o professor? Quem será o professor? Quem vai ser? Eu falei, a gente já sabia que seria ele e tal. Então vamos esperar um pouquinho e tal aí pra gente anunciar. E quando a gente falou, meu Deus do céu, virou uma euforia, porque é o nosso prato da casa, profissional, né? Que o Eduardo ainda está ativo, tá jogando ainda, né? Tá no Toledo. E então, pra eles, vai ter um professor nosso profissional. Entendeu? Então, a vivência, sempre tá contando história pra eles. Então, eles colocam isso na cabeça, eles ficam doidos, né? E Lindoeste é um celeiro de jogadores, né? Porque a gente conseguiu, sem ter base antes, a gente tem o Juninho, não sei se você acompanhou, o Juninho é do Oeste, né? Hoje tá lá no Mirassol. Então participou, né? Então Foi pro Palmeiras. O próprio irmão dele, né? O Otávio, também agora tá lá no Rio Branco, também passou aqui. Então a gente, por ser uma cidade pequena, conseguimos ali, né? Ter um celeiro bom de atletas. E a gente tem a nossa categoria de base, que é a nossa escolinha, a gente tem atleta bom, né? Então, que pode um dia, sim, entre os 8 mil virar, entendeu? Nós não temos 8 mil habitantes, eu acho, no município. E a gente pode ter um atleta, né? Já saiu 3, porque não pode ser mais, só! Né? A estatística é boa, é verdade. 6 mil e tantos habitantes, né? 3 tá ótimo. Nossa, já, né? Então, assim, e teve mais, né? Mas na sua época, na época do meu irmão... Teve mais gente ainda que virou profissional, teve mais, né? Pra trás aí. Então o Lindoeste tem um celeiro bom, assim, de criação de atletas. Até eu fui pra Curitiba essa semana e tava conversando com o secretário lá de capitão, e ele falando assim, a gente tem 16 mil habitantes, a gente não consegue formar um jogador. Vocês lá sempre tem alguém, assim, parece que é um lugar que nasce. Eu falei, cara, realmente, isso é uma verdade que ele tava falando. O Eduardo agora já tá com 21, mas teu irmão tá com quantos? Otávio, 17. 17 e tá no profissional, entendeu? Surgiu agora já e passou aqui pelo Cascavel e sempre tá surgindo, sabe? A gente tem outros, né, que estão no caminho ali. Tá ali no Toledo. Os piá que estão indo lá no Toledo. Então, assim, sempre tem. Por ser um município pequeno, cara, a gente sempre tá formando, assim, sabe? Que ótimo. E como é que faz para uma criança ou, enfim, a família, né, os pais levarem o filho para participar? Como é que é? Procura quem lá? O Eduardo, o Anderson? Onde é que acha para participar do projeto Talento de Jesus? A secretaria.
procura a Secretaria de Esportes, indiferente de quem esteja lá. Às vezes eu não tô, né? A gente sempre tem os compromissos da secretaria, às vezes o professor Eduardo tá na correria dando aula e tal, mas temos os funcionários também, né? Temos outros professores lá também, temos os próprios funcionários da secretaria, então pode estar sempre procurando a Secretaria de Esporte. A gente anunciou na rádio, a gente sempre anuncia. E tem pai, ontem tinha um pai me ligando, meu filho quer jogar agora, ele quer, porque tá tendo campeonato municipal. Sim. Então eles levam as crianças lá no ginásio, eles veem as outras jogando e falam, meu Deus, eu quero estar lá também, né? E aí, ontem teve um pai que me ligou e falou, como é que eu faço? Eu falei, traz esses documentos assim, que a gente vai dar um jeito de incluir no projeto aí. E quanto mais quiser vir participar, as portas estão bem-vindas. As crianças serão bem-vindas ali na secretaria. Esse negócio do celular, da tecnologia, tem bastante coisa ruim, né? Mas tem bastante coisa boa também. É igual sobre essa questão de cadastrar eles. Como é que começa? Hoje por celular é só você mandar lá, eu mando os dados que precisa ali, menos de 5 minutos tá pronto o cadastro, né? Uhum. Então é uma coisa muito fácil de fazer. Igual o Anderson falou, é só chegar lá, procurar o Anderson, os pais mandam mensagem pra mim ali, dentro de 5 minutos já cadastro lá no aplicativo e já tá tudo pronto. Que legal. Só chegar e participar, porque o intuito é esse, né? Quanto mais criança a gente trazer pro projeto social, melhor. Mais criança a gente tá tirando da rua, tirando de fazer outras coisas, né? Maravilha. Nossa, gente, excelente papo. Eu agradeço bastante. E também agradeço aqui o Método PAPS por ceder o espaço aqui para a gente falar sobre o projeto Talento de Jesus. Vou deixar então a palavra livre, secretário Anderson, que quiser falar ali naquela câmera, convidando o pessoal a participar do projeto Talentos, né? Ou tiver alguma outra mensagem para passar, fica à vontade depois, o Eduardo. Quero agradecer o convite, né? O bate-papo foi bem legal, a gente pôde expor as nossas ideias aqui de como a gente está gerindo lá, né, a Secretaria de Esportes e também o projeto do Talentos de Jesus lá em Lindoeste. Agradecer a todo mundo que está colaborando, né, a nossa administração, o prefeito. E o prefeito também é um esportista, adora futebol, é uma pena ser palmeirense, mas assim, é um cara que sempre apoia muito o esporte. A gente tem que sempre agradecer o prefeito, é um cara super do bem, do 10 lá, e agradecer o nosso professor, né, o Eduardo deu uma cara nova ali também na nossa escolinha. Então isso, quando as coisas começam a andar bem, tudo dá certo, né? Então tem que agradecer o Eduardo por abraçar essa causa junto com a gente lá, desde que foi feito o convite, falou, vamos, e né? Falei com ele um dia, falei, Eduardo, você quer, cara? Ele falou, cara, eu vou, né? Tava trabalhando aqui em Cascavel. Tava trabalhando na escolinha aqui em Cascavel. Então, assim, eu vou em casa, né, cara? Então, fiquei muito feliz, assim, quando ele aceitou o convite. E pra nós, então, as coisas acontecendo, tá muito gratificante. Então eu quero agradecer o convite, Castilhos. Nossa conversa aí foi muito legal. Falar que a Secretaria de Esportes está de portas abertas para os pais, né? A gente atende ali todos os dias. Os pais sabem que pode estar indo lá na secretaria. Às vezes o secretário não tá em alguma outra correria, mas sempre tem funcionário para poder atender lá o pessoal. Então serão sempre bem-vindos. As portas são abertas lá na Secretaria de Esportes de Lindoeste. E o que precisar da gente, a gente está disponível. Muito obrigado. Queria agradecer a você, né, Castilho, pelo convite, pela oportunidade de estar, né, expandindo essa ideia, né, do Talento de Jesus, que é uma coisa muito boa. Queria agradecer também ao Anderson por ter me convidado, por ter confiado também. Queria agradecer também ao pessoal do Talento de Jesus, porque a diretoria ali eu conheço eles, né, conheço o seu Antônio, conheço o Walter, pessoas do bem demais. Desde quando eu vim jogar no Cascavel, eles sempre me acolheram, sabe, de uma forma assim que parecia que eles já me conheciam. E daí, assim, quando o Mirim me chamou pra ir, que eu vi que era eles que estavam à frente ali, eu fiquei bem animado, porque são pessoas do bem. E eu preciso agradecer eles também, todo mundo que está envolvido, todo mundo que faz parte disso. Agradecer também ao prefeito lá de Lindoeste, que foi uma oportunidade muito boa que eles me deram, né? Porque eu posso transmitir o que
que eu acho que é o futebol, que eu acho que pode ser educado também no futebol. Quero agradecer mesmo de coração e agradecer também aos pais, né? Aos pais que confiam bastante em mim, têm uma confiança bem grande em mim, têm um respeito muito enorme também. Isso é muito bom. E falar para não desanimar, sempre estar levando os filhos, sempre estar acompanhando, principalmente os filhos, que eu tenho certeza que a geração pode ser mudada ainda, né? Pode mudar, pode vir coisas boas por aí. Tá, muito obrigado. Ótimo, pessoal. Este foi o Método Papes podcast falando sobre Talento de Jesus no município de Lindoeste, no Paraná. Estive conversando com o secretário Anderson e com o professor Eduardo. Me conta o que você achou do nosso podcast, compartilhe, curte e comente. Obrigado.